Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Rodrigo Costa. Neste vídeo, iremos demonstrar a aplicação prática das técnicas de modelagem através da computação sólida geométrica utilizando o POV-Ray. Para quem não conhece, a CSG permite a criação de novos objetos através da combinação de objetos existentes utilizando operadores booleanos. Neste tutorial, serão descritos os comandos básicos e alguns detalhes de implementação nesta plataforma. Neste arquivo que iremos escrever, são inseridos uma série de comandos para definir objetos no espaço de representação. O POV-Ray utiliza uma câmera virtual posicionada por padrão na origem do espaço cartesiano para visualizar uma parte dos objetos modelados. Ela está apontando inicialmente para o ponto 001. Para começar a inserir os desenhos, é necessário antes definir uma cor de fundo para a tela, através do comando SkySphere. Nesse comando, é necessário definir uma textura ou uma cor para este objeto. Então, inicialmente vamos utilizar um fundo de cor branca, através do comando Pigment. Se você quiser, você pode utilizar outras formas, mas não é foco desse tutorial. E então, em seguida, nós começamos a inserir os objetos. Um dos comandos mais simples de ser utilizado no POV-Ray é o Cylinder, que permite o desenho de um cilindro na posição de suas duas faces. Então, aqui é necessário primeiro definir a face 1, definir a face 2 e em seguida definir o raio do cilindro. Como o nosso espaço de visualização ele está iniciando no ponto 000 e apontando para o ponto 001, além do fato da câmera estar configurada por padrão para projeção perspectiva, então iremos colocar a primeira face do cilindro no ponto centrada no ponto 001 e terminando no ponto 002, com um raio de 0,5. Então aqui ó, a gente tem a representação de um cilindro. Como a câmera está apontada diretamente em frente do objeto, do sólido desenhado, nessa imagem vocês só poderão perceber um objeto bidimensional, que seria a face frontal desse cilindro. E nesse cilindro nós podemos inserir algumas propriedades para mudar suas características, como por exemplo a cor. Então vamos aqui. Então agora esse cilindro irá ficar de uma cor esvermelhada. Para visualizar em 3D é necessário mudar a posição da câmera. Nas primeiras linhas de código iremos inserir a posição. É necessário definir a princípio dois parâmetros na câmera. O parâmetro Location, em que vai definir a posição onde essa câmera está apontada, similar a um tripé, e a posição Look At, que vai definir o ponto para onde ele está olhando. Então, para não mudar o ponto onde está olhando, vamos colocar aqui no ponto 001. E vamos definir uma posição inclinada em relação a esse ponto. Por exemplo, o ponto 10, 10, 10. A partir daí é possível iniciar a visualização desse cilindro. Como o cilindro ele tem comprimento igual a 1 e a distância é 10, ele está aparentando muito pequeno. Vamos aqui aumentar um pouco, ou seja, aproximar mais a câmera, só mudando a sua posição. Então ele já está um pouquinho maior.
eu posso mudar a posição do lookat para ele agora começar a olhar para o ponto da origem. Então você vai ver que vai sofrer uma translação esse objeto. Daí eu posso, por exemplo, utilizar esse conceito de cilindro para desenhar o eixo do espaço cartesiano para permitir a melhor compreensão do posicionamento dos objetos na cena. Então, vamos nessa. E eu vou usar para isso o comando cylinder. Então, vamos fazer aqui um cilindrozinho curto que inicia no ponto 000, que é a origem, e vai até o ponto 10, 0, 0, com raio de 0,5. Então, vamos para o 0,25. Então, esse objetozinho preto que foi definido aqui, ele representa o eixo X. Vamos aqui, para simplificar a visualização, definir ele com cor vermelha. E aí vamos repetir este procedimento para os demais pontos. Como o comprimento é 10, eu posso mudar a posição da câmera. Então, aqui já está bom. E agora vamos criar outros 3 cilindros, cada um de uma cor. Então, esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo Z. Então, vamos lá. Inicia-se no ponto 0, 0. E aqui eu vou fazer o eixo Y. E aqui eu vou fazer o eixo Z. Cada um com uma cor diferente, né? Podemos afastar um pouquinho mais a câmera também, para poder visualizar melhor esse espaço. Então aqui, ó, eu tenho os 3 eixos fundamentais do espaço de representação: eixo X, eixo Y e eixo Z. Então a partir daí eu posso desenhar qualquer objeto dentro desse espaço. Vamos aqui, para simplificar melhor a visualização, desenhar 2 cilindros dentro desse espaço do plano cartesiano. Então vamos aqui. Então aqui, ó, temos o cilindro. Eu posso, por exemplo, fazer, através da operação de construção sólida geométrica, a união desse objeto com um outro objeto, em que eu posso desenhar esses 2 objetos, um encostado no outro, e aí a partir daí eu poderia usar uma operação booleana para unir essas 2 regiões. Então vamos nessa. Então vamos desenhar aqui o cubo através do comando box. O comando box funciona da seguinte maneira: você precisa definir 2 cantos, o canto inferior esquerdo e o canto superior direito desse box, né, dessa caixa. E aí nós vamos aqui colocar no ponto 500 e o ponto 1055. E aqui definir uma cor para ele.
Então aqui eu tenho dois objetos, o objeto amarelo, né, que é o cilindro, e o objeto ciano, que é a caixa, que é o cubo. E agora o que nós podemos fazer? Nós podemos realizar operações booleanas fazendo a união ou a subtração destes objetos. Então, se eu usar aqui no caso, a gente utiliza, quando quer unificar dois objetos, nós utilizamos o comando union. Então, basta você colocar o comando union e os objetos que você quer unir. Por coincidência, eles estão iguais, né? Ou posso utilizar o comando de interseção. Então, quando a gente tem a interseção, né, fica só com essa parte. Ou podemos utilizar o comando de subtração. É a diferença. Nota que aqui, ó, existe uma falha aqui em cima e aqui embaixo. Isso é causado devido à programação interna do PowerArray, em que quando você tem faces compartilhadas entre os dois objetos, a operação de diferença e também a de união não fica muito boa, né? Gera um defeito, como ele próprio diz no manual de instruções. Para resolver esse problema é necessário que um objeto seja um pouco maior ou um pouco menor do que o outro. Então aqui, se eu fizer só isso, né, definir que essa primeira face aqui, ela está um pouquinho abaixo e um pouquinho acima. Então aqui, ó, por exemplo, como ela está um pouquinho abaixo e um pouquinho acima, a diferença entre o cilindro e a caixa ficou com uma tampinha aqui em cima e uma tampinha aqui embaixo. Se ele for um pouco menor, aí você vai ver realmente o objeto completamente vazado, mas sem defeito. Então, basicamente, o que nós queríamos mostrar nesse tutorial era isso. E esse pequeno detalhe do CSG, em que você não pode ter faces exatamente sobreposicionadas. Você tem que ter uma face um pouquinho maior ou um pouquinho menor para poder isso dar certo. Então, eu posso, usando esse mesmo conceito, eu poderia fazer um cilindro vazado, em que eu vou definir dois cilindros, um cilindrozinho menor, um cilindrozinho de maior raio de uma altura X e um outro cilindrozinho de um raio menor, só que com altura um pouquinho maior do que o cilindro inicial. Então vamos agora fazer esse desenho. A gente pode comentar essas linhas aqui do objeto que nós desenhamos para poder iniciar novamente. Então vamos lá, vamos fazer o mesmo cilindro de cor amarela. Vamos fazer algo parecido. Só que agora com dois cilindros pequenos para poder vermos o espaço.
não fica legal. Então, quando a gente utiliza aqui, ó, essa pequena diferença, aí sim dá certo, né? Então, eu posso aumentar aqui o raio. Ó, o objeto aqui, e aí funciona normalmente. Então, basicamente esse tutorial a gente tinha que mostrar isso aqui para permitir vocês a utilizarem aqui a ferramenta. Lembrando, né, que vocês vão ter que sempre colocar uma face um pouquinho maior do que a outra para evitar que você tenha falhas na renderização. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.